Bom, como a gente disse no bloco anterior, né, a gente falou sobre a nossa entrevista, o Giro à Noite sempre traz aqui entrevistas com especialistas, pessoas da região, para acrescentar mais informação no nosso dia. E hoje a entrevistada é a Rosana Rocha, que é professora, escritora e doutoranda em educação. A gente também teria a participação do Cláudio, né, Ventura, que é vice-diretor do Colégio Aurélio, mas ele teve um problema de saúde e não poderá participar. Mas a Rosana está aqui com a gente, então começo dando boa noite para a Rosana. Rosana, boa noite, seja muito bem-vinda ao Giro Noite. Boa noite a todos, boa noite a todas, a todos, aqueles que estão nos assistindo. Acredito que a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo vai ser esclarecedor e vai auxiliar a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo aí em Santana de Parnaíba, né? É isso aí. Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que no sábado teve, né, uma grande manifestação, uma carreata que vocês fizeram lá pelas ruas de Santana de Parnaíba. E eu queria que você explicasse para quem está em casa, né, quem está acompanhando aqui o Giro Noite, qual foi o objetivo dessa manifestação realizada no sábado. Então, a manifestação, na verdade, ela já aconteceu anteriormente, né? O município de Santana de Parnaíba, ele quis voltar no auge da pandemia, e nós fizemos uma manifestação para que nós não voltássemos às aulas. Primeiro, porque Santana de Parnaíba não teve testagem alguma. Nenhum professor, nenhum profissional foi testado, né? Já é um absurdo. Segundo, porque os profissionais da educação que atuam na cidade, os auxiliares de desenvolvimento infantil, as inspetoras, as merendeiras, tiveram que trabalhar durante a pandemia para entregar marmitex. Nós, gestores, né, eu recentemente solicitei exoneração do cargo, né, mas eu fui diretora há 2 anos e meio de Santana de Parnaíba, diretora concursada. Então, a gente percebia que os protocolos que tanto dizem nas lives de Santana não estavam sendo cumpridos. Então, nós tínhamos pessoas se contaminando, pessoas que depois, o grupo, né, a bolha, quem tinha contato com esses funcionários não estava sendo testado e que aí nós estaríamos em risco. Mesmo assim, mesmo sem testar, mesmo sem vacina, a prefeitura decidiu retornar e nós acreditamos, né, estou falando eu agora, Rosana, que foi por uma questão político-partidária. Por quê? Toda a CIOeste, todo o grupo aí, que inclui Barueri, Osasco, ninguém voltou. Santana de Parnaíba quis voltar para dizer que podia. Só que quis voltar sem testagem, quis voltar sem material adequado, sem internet nas escolas para os professores, com ensino remoto lastimável, sem os equipamentos de proteção. Você tem uma noção, nenhum professor ganhou a máscara adequada, pouquíssimos ganharam. E eles falaram, a máscara é pessoal, o secretário Clécius, a máscara é pessoal, cada um leva a sua máscara de pano. E nós sabemos por pesquisa que a máscara de pano não é a mais eficaz. Então, quer dizer, a gente teve que ir trabalhar, então nós fizemos uma carreata anteriormente. Fizemos a carreata, foi de uma maneira pacífica, de acordo com a Constituição Federal e com a Lei 5.250, que nos permitem essa livre manifestação de forma pacífica, sem armas, enfim, nós estávamos todos dentro, inclusive avisamos a manifestação. Só que, na primeira manifestação, nós tivemos uma adesão maior, foram em torno de 30 carros que participaram, muitas pessoas dentro, então foi uma coisa grande. Eles voltaram do mesmo jeito, funcionaram uma semana e paralisaram por conta do plano do Estado que fechou as escolas da última vez. Pois bem, é um intuito da prefeitura de voltar a todo custo, independentemente das vidas. Nós perdemos o diretor Fábio Ponço no início da pandemia, que estava servindo marmitex, para fazer propaganda de que a prefeitura servia marmitex. Eu, como gestora escolar, questionei, por que não se dá um kit para essas famílias, uma cesta básica decente, porque a cesta básica de Santana de Parnaíba é um saquinho plástico desse tamanho. Um município rico igual Santana. Então, nós questionamos, por que mas por causa da proteína da carne. Nós questionamos, então, por que também não pega a carne congelada e passa, né, a carne para as famílias ou o gás? Não. Aliás, é uma questão que a gente tem que levantar, porque a merenda escolar, ela continuou com o mesmo custo. Nós temos 13 mil alunos. Marmitex, você tem uma noção, o colégio que eu era diretora, nós tínhamos 150 alunos. Eram distribuídos 40 marmitex, só que o valor gasto na merenda escolar foi o mesmo.
Então, nós não tivemos suspensão de salário, suspensão dos contratos. Há uma objetivação, assim, se objetiva o retorno, nós acreditamos que por conta disso, por conta político-partidária. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso. Não temos EPI, equipamento de proteção individual, para os professores profissionais. Não temos um plano de retomada, cada diretor fez o seu, então é uma bagunça. Tanto é que fechou recentemente o Colégio Tom Jobim, que as mães de escolas abertas, que, com todo respeito, não são da educação, não tem nem filho na escola pública, os meus 2 filhos são da Rede Santana de Parnaíba, então eu estou falando enquanto diretora de escola, eu estou falando como ex-diretora de escola, que eu fui 2 anos e meio na rede, estou falando como professora, que ainda sou, e como mãe de 2 alunos. Não tem segurança para os alunos. Então, o que nós percebemos? Como faleceu o Fábio Pons? Como faleceu uma DI? Como foram falecendo pessoas? O que nós pensamos? Precisamos de rever a situação. Para você ter noção, quando alguém é contaminado, não se testa os outros da escola. Então, a volta às aulas é uma mentira. As escolas não têm internet, as escolas não têm álcool em gel, tem escolas que não têm água, não há distanciamento, não há testagem. Então, eles estão colocando em risco a vida dos professores, a vida dos alunos e das famílias. E aí, nós fomos nos mobilizar novamente essa semana, porque faleceu uma ADI, a Cristiane Rodrigues, semana passada. Nós fomos nos manifestar e chegou no meio da manifestação, nós estávamos lá questionando que não tem protocolo, e o secretário fez um boletim de ocorrência em que ele diz que ele teve, secretário Clécio, ele é secretário de Educação. Eu queria saber qual autoridade ele é para impedir uma manifestação que está na Constituição Federal. O grande problema, Vanessa, em Santana de Parnaíba, é que os direitos não são respeitados. Eu fui diretora de escola 2 anos e meio. Eu sofri todos os tipos de assédio moral. Eu presenciei professores e funcionários sofrendo assédio moral. Então, nós sabemos como funciona. Funciona ainda um coronelismo ali em Santana de Parnaíba. E todo mundo que se posiciona tem que se calar. Para você ter noção, na primeira carreata que nós fizemos com 30 veículos, 7 professores tiveram sindicância aberta. Porque os guardas municipais que acompanhavam a manifestação, que deveriam nos proteger, eles anotaram a placa do carro e todas as placas que eram de funcionários, os funcionários foram processados. Abriu-se uma sindicância contra eles. Resultado, nós temos em Santana de Parnaíba, para quem não sabe, o salário mais baixo da região. É o pior. É abaixo de municípios como Cajamar, por exemplo, a contribuição é bem menor. Eles tratam o professor como lixo. Por isso que eu disse que o secretário Clécio é um lixo. Nesse sentido, tá? E desculpa até que a gente está ao vivo, mas na manifestação. Por quê? Porque ele nos trata, os professores, os gestores, os funcionários, como lixo. E, consequentemente, os alunos. Então, essas pessoas que foram na primeira manifestação já sofreram uma coerção. Por quê? A gente tem um bônus no salário, os professores, de R$600. E esse bônus, Vanessa, quando você sofre algum processo administrativo ou quando você sofre uma sindicância, você perde. Então, você imagina que os 7 professores que participaram da primeira e tiveram as placas anotadas, eles estão tendo desconto de R$600 no salário. Nós temos uma bonificação no final do ano, que equivale a, seria R$7.000, ele abaixou o ano passado para R$4.000, porque a gente bateu muito tambor, como disse o prefeito Elbio César, porque ele não ia pagar a bonificação, que é o dinheiro federal. Eles pagam no final do ano para o professor de R$4.000 a R$7.000 a mais. Esses professores que respondem sindicância, esses funcionários não vão receber. Então, quem é que vai para a manifestação? Nós tínhamos, Vanessa, exatamente 8 carros na anterior de sábado. Mas mesmo assim nós falamos, nós sabemos que é por coação, nós sabemos que as pessoas estão sendo silenciadas nesse município, porque o objetivo é político-partidário com vista das próximas eleições. A gente vê comissionado compartilhando, o sempre prefeito Elbio César, ele não é mais prefeito. A gente vê comissionário compartilhando, o deputado César Marmo, ali se faz o curral político, e eu tenho gravações, eu quero deixar claro aqui, eu fui a uma reunião com ele, Vanessa, porque eu estava pedindo a minha exoneração, e abriram um processo contra mim e seguraram a minha exoneração. E eu fui numa reunião falar com ele, e fui gravando, porque eu tinha sido coagida antes pelo secretário, tá o vídeo no canal A Corrente. Fui coagida, ele falou, vocês são governo, nós não somos governo. Nós somos funcionários públicos.
E como funcionários públicos, nós não podemos agir em torno de um particular, em torno de uma candidatura político-partidária do PSDB, do PTB, seja qual partido for. E o deputado César Marmo, na minha reunião, me recebeu e falou: você estava fazendo uma manifestação com os professores, foi a primeira, em frente à prefeitura, que foi antes da eleição, alguns dias. A gente querendo decolar um poste, a gente querendo que um poste virasse, porque o Marcos Tonho não pegava, e vocês vão na porta da prefeitura fazer manifestação. Eu tenho gravação. Se ele questionar, aliás, pode trazer o direito contraditório, que eu comprovo. E ele falou: vocês vão pagar por isso. Quem estava lá? Quem estava lá vai pagar por isso. E literalmente eu paguei. Em seguida, a perseguição continuou a ponto de eu, Rosana, solicitar exoneração por assédio moral e por coação. E ele disse: funcionário não nos elege. Eu não preciso de voto de funcionário daqui. Eu ganhei pela população e não por funcionário. Mas ele ganhou mentindo. Ele ganhou e se vai tentar, mentindo. Porque eu comprovo, como diretora de escola, que os dados do IDEB, que o prefeito César tanto usava o César, os dados do Fundeb são manipulados, Vanessa. Os alunos com menor rendimento são tirados de sala de aula para que a nota não abaixe, Vanessa. Eles gastam milhões com o CAED, que é uma avaliação das escolas de Santana de Parnaíba, para depois tirar aluno da sala. Os dados são maquiados, eu tenho provas de recurso que eu mandei para o Ministério da Educação. Então, o que acontece? Tudo que se tem na educação aqui é muito fake. Se paga bem professor? Não. Se coage professor? Se persegue professor? Não se fornece equipamento de proteção? Nós fizemos uma reunião com o Ministério Público e a promotora Renata disse que está certo a prefeitura, que não tem que fornecer EPI. Peraí, o Ministério Público tem que supervisionar a prefeitura. E é função da prefeitura, no mínimo, fornecer máscara e equipamento de proteção para os profissionais. E aí eles não fornecem, colocam em risco a vida dos profissionais, dos alunos, da escola. E qual que é o resultado, Vanessa? Quando a gente vai se posicionar como no sábado, pasme, com 8 carros apenas por causa da perseguição, eu não tinha falado nada do que eu disse agora do deputado Elvis, do deputado César, que disse que não precisa de funcionário, que botou um poste, porque ele falou, eu tenho gravação disso, e que eu pagaria porque eu participei de manifestação. Que aquilo nunca aconteceu no município. 15 pessoas na frente da prefeitura, não aconteceu aquilo. Parabéns, que vai acontecer. Eu tenho um vídeo que eu baixei do YouTube, do Facebook, do Elvis César, que era o ex-prefeito, que ele diz: não adianta vir bater tambor na porta da prefeitura. Sabe o que é bater tambor, Vanessa? Bater tambor é uma expressão racista, que significa menosprezar as religiões de matrizes africanas. Eu não sou de religião de matriz africana, mas eu respeito todas as religiões. E eu jamais usaria uma religião para ofender alguém. E ele disse que eu fui bater tambor. Que os professores ganhavam mal e que ele melhorou o salário. Melhorou onde o salário? Melhorou onde as condições? Se eles continuam perseguindo profissionais. Nós temos só no Ministério Público de Santana de Parnaíba, Vanessa, 5 diretores ou 4, Miriam, Cecília, Noemi, que entraram com processo de assédio moral para o secretário. E nada é feito. Eu sou uma das defensoras de direitos humanos, eu fui para Coimbra falar do município, porque até então eu acreditava no fake do município. Eu acreditava nas livezinhas do Elvis César. Eu achava que o problema era o secretário, que chamava a gente numa sala, corrigia a gente, humilhava funcionário, me transferiu com redução de salário, transferiu minha irmã, que era diretora com redução de salário. Eu achei que fosse só o secretário, mas não é a prática de lá. Então, o que acontece que a gente tem que focar é o seguinte: nós percebemos, professores, só que ninguém pode se manifestar. Sabe por quê, Vanessa? Porque eles encerraram a nossa carreata, nós não tínhamos falado nome nenhum, nós falamos secretário de Educação e prefeito. São eles a administração, eles têm que responder por isso. E simplesmente a GCM parou o carro, a GCM veio para cima de mim, eles só não me agrediram porque eu estava filmando ao vivo. E eu falei uma hora que eu senti que eles iam. Eu estou filmando ao vivo, estou com 100 pessoas assistindo ao vivo. E foi o que parou ele. Rosana, a Nancy acho que tem uma pergunta para você, até mais ou menos nesse sentido, para a gente dar uma sequência aqui. Pode fazer, Nancy?
Pode, claro. Olá, Rosana. Bem-vinda ao Giro Noite, né? E eu gostaria de saber, nós vimos a live e tudo, inclusive a gente até reportou, eu gostaria de saber o seu sentimento, né? De ter essa passeata, carreata pacífica, né? Vocês foram parados e conduzidos à delegacia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, numa altura da pandemia, obrigada pela pergunta, Nancy, numa altura que nós estávamos da manifestação pacífica, com pouquíssimos carros, nós estávamos falando, a população ouvindo, nós começamos ali na Fazendinha, e aí a GCM parou e falou que a gente não poderia ir, porque eles tinham recebido uma ligação. E aí essa ligação, eu gostaria de ler uma parte do BO, tá? Porque aí o que aconteceu? Eles pararam o nosso carro, escoltaram, aí ficou uma confusão, sai, não sai, eles falaram que não podia. Um dos GCMs, o Pierre, que inclusive vou fazer uma representação para a Guarda Municipal, porque ele não tem isso, ele veio para cima de mim, eu falei. Ele chegou o momento que ele botou a mão e falei, você me solta, você tira a mão de mim. Você conhece a lei 13.022? Eu vou ler a lei, que é a lei que dá para a GCM o poder de polícia, integra ele aos órgãos de poder. Só que ele não tem poder de parar a manifestação, porque nem PM tem, nem a Polícia Civil tem. Eu fui escrivã, então eu sei dos meus direitos. Eu sei do que eu posso, que eu não posso fazer. E aí, quando eles falaram, você não pode falar o nome, o quê? Do Elvis César, do Marcos Tonho, e falei e continuarei falando. Sabe por quê, Nancy? Porque é a minha única forma de proteção e dos professores. Fomos eu e a Vilmair em cima do carro, até a delegacia, a professora Vilmair, e nós, quando chegamos lá, teve um problema, eu tive que vir para minha casa resolver, porque eu estava lá desde as 9 horas da manhã, era 1h da tarde, eis que chega na delegacia o secretário Clécio Romagnoli. Eis que vai para uma salinha com a delegada e fica lá com ela. Ela só ouviu ele. Nós queríamos registrar um BO de abuso de autoridade, abuso de poder, e eles não deixaram. A delegada titular não deixou. Pois depois, recebi aqui uma cópia, eles colocaram calúnia. Calúnia, para quem não sabe, é você imputar crime a alguém que não cometeu. Então, eu falo que você roubou, eu falo que você matou. E tudo que a gente falou, pessoas morrendo, sem equipamento de proteção, nós podemos provar. É só ouvir os professores, o que ele nunca fez. Porque ele ouve as mães de Alphaville, Nancy. Ele ouve as mães do movimento Escola Aberta. Mas ele nunca chamou um professor para conversar. Um pai de aluno para conversar. Um diretor para ouvir. Chega lá, cumpra-se. Ou seja, é uma estrutura político-partidária que a gente não pode admitir, um coronelismo da família César, porque é deles que eu estava falando, porque a preocupação deles é comigo. Inclusive, eu sou, Nancy, atualmente a representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o CACS, que é o dinheiro da educação. E pasme, Nancy, na reunião passada, nas reuniões eles elegeram comissionados. Pelo edital, pela lei que regia o CACS, o conselho, não podia. Mas eles botaram os comissionados, me silenciaram em reunião, fizeram a maior coisa. Mas eu consegui, de 290 votos, 200. Eu entrei com 63% representando as famílias. E eu, como mãe de aluno, tenho 2 filhos na rede, minha irmã como diretora de escola, nós fomos questionar cadê as notas fiscais e as contas. Eles gastaram em Santana de Parnaíba, eu tenho prova, 3.700.000 com transporte no primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro e março, sem aula. Transportou quem? E aí o secretário foi na reunião e falou que blá, 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 a política partidária dele, que é latente, porque ele é afiliado ao partido do prefeito, ele faz propaganda dos comissionados também, inclusive a presidente, que é a Edith, é uma comissionada que não passou no concurso, que não conseguiu nem entrar para diretora, mas participou do núcleo pedagógico, um cargo político. Então, quer dizer, quando chegou lá, o secretário falou, quando acabou a reunião, eu falei, então tá bom, cadê o extrato bancário, cadê os gastos de transporte? Justifica isso. Por que você não comprou um tablet para os professores, para os alunos que não têm acesso? Nancy, os alunos que não têm acesso não receberam nada em Santana de Parnaíba. Nada. Eles não têm acesso nenhum. Uma prefeitura rica. Eu fiz no meu colégio Gomes Vilar, que eu era diretora, uma campanha arrecadando celular e nós pagamos do nosso bolso internet e celular para os alunos. Numa prefeitura rica. E eles não compraram um tablet e um computador para o professor. E agora inventam que sem ensino remoto. Meus filhos estão aqui sem aula. Sabe por quê? Porque a professora é obrigada a 3 dias para a escola. E lá não tem internet.
E ela não recebeu um auxílio de nada. Pelo contrário, se ela for reivindicar, ela vai ter R$600 descontado. Só para a gente fechar isso, que aí, né, é tanta coisa no sistema, desculpa, é tanta irregularidade. Ele acabou a reunião, quando acabou a reunião, eu falei, ok, vamos esperar a documentação. Eles não viram nada. E aí a Edith, que é a presidente do CACS, que não poderia, porque ela é comissionada, ela ocupa um cargo de livre nomeação, ela simplesmente falou, vamos votar? E estava pronto o documento. Eles aprovaram 3.700.000 de transporte, dizendo no documento que tinham visto a nota fiscal e não viram nada. Eu fui lá na reunião pela conselheira tutelar, a Marcela Menino, e pela conselheira tutelar Maria do Carmo, que são ali, ó, tudo ali é um aparelhamento ali na prefeitura. Eu fui ofendida, xingada. Você quer se aparecer? Você quer fazer política? Não, eu não quero fazer política. Aliás, eu sou educadora. E educador faz política. Política é isso, é o que a gente está fazendo. É a conversa, o diálogo. O que eu não admito é usar uma prefeitura para fazer político partidário, com vistas à próxima eleição, para falar, eu sou melhor que o prefeito de tal cidade, eu sou melhor do que esse aqui. Não, você não é melhor. O prefeito Marcos Tonho não se posiciona, o secretário Clécio não tem competência para o cargo. Eu sou doutoranda em educação. A nota do meu colégio era 4. Eu tinha alunos no 5º ano sem saber ler, Nancy. Eu fiz um trabalho de resgate com esses alunos e a nota do meu colégio foi a que mais aumentou em Santana de Parnaíba, nesse SAESP. Nós subimos de 4 para 6, ponto alguma coisa. Nem Alphaville subiu isso. Mas mas ela não é da nossa tendência político-partidária, então vamos abafar. E o pior, agora no IDEB, que é o índice, eu me neguei, eu retirei aluno de sala a mais para que os dados não fossem computados. E aí eu queria aproveitar a audiência aqui do Giro para dizer o seguinte, assim como eles estão usando o transporte para lavar dinheiro, tem uma outra forma de lavar dinheiro. Eles estão sobrecarregando os professores. Baú literário, comprar um monte de livros sem consultar professor, sendo que o aluno não pode ter livro, porque o livro, a gente tem pandemia, o livro tem que ter quarentena, 30 dias parado para poder circular. Nós estamos tendo agora deles, vamos comprar o que material que vocês querem. Nós vamos comprar um notebook. Agora, 1 ano e meio depois da pandemia, os professores morrendo, tendo que ir para as escolas sem necessidade, porque o ensino remoto não atende, só voltaram, assim, 20% dos alunos. Então, você tem 80% em casa sem aula decente. Um dos casos são meus filhos. A professora consegue só dar uma aula. Por quê? Porque ela tem que ir para a escola. E agora, pasmem para o absurdo. Só para a gente fechar esse absurdo, eles vão fazer uma avaliação do CAED. O CAED, gente, é deixa eu ver aqui, Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação. O CAED, ele cobra caro, é na Universidade Federal de Juiz de Fora, cobra caro para fazer prova. Pois eles colocaram em algumas escolas que o aluno deve comparecer para realizar a avaliação. Oi? Deve comparecer na pandemia para ser avaliado. Aí, recuar um pouquinho, não, você vai levar a prova e vai fazer em casa. Quem garante que o aluno vai fazer? Para que essa prova no meio da pandemia? Para gastar o dinheiro público e para justificar, eu não sei, porque aí o secretário tinha 20 dias para o CACS para dar. E aí eu pergunto, secretário, cadê a tua prestação de contas? Porque eu fiz da APM da minha escola, eu faço prestação de contas. Cadê suas notas? Cadê a conta bancária? Cadê quanto que você gastou no Mind Lab? O Mind Lab que era bonitinho, os professores sabem disso, que era de plástico, bonitinho, veio de papel. Reduziu o valor pago? Porque se era de plástico e veio de papel, tem que reduzir. Então é muita irregularidade. E qual é o problema, Nancy? Você me desculpa. Mas o Ministério Público daí até tem informações de que escola que vai ser visitada. Eu tenho uma diretora do grupo que disse, nós sabíamos que a promotora Renata ia para a escola X. Tem foto dela com presente. Como que ela recebeu o presente se o Ministério Público, ele é como se fosse uma vigilância sanitária? Ele vai visitar as escolas, a escola não sabe que ele vai. Como que ele recebeu o presente? Como que tira a foto? Como que o secretário diz que é o Ministério Público que mandou voltar? O Ministério Público não manda nada. O Ministério Público, ele supervisiona e fiscaliza. Só que no município, que eu te falei, eu fiz em novembro uma denúncia para o Ministério Público de assédio moral. Até hoje eu não tive resposta. Mas o secretário Clécio entrou com uma representação e na hora eu fui citada. Então a gente tem um aparelhamento, você vê por isso. O BO, que é a delegada, aí nós fomos para a delegacia,
a escrivã foi a Nereide Conceição Mariano e a delegada foi a Michele Vilela Bulgarelli. Ela ficou numa sala antes com ele, não permitiu que as pessoas, a Vilmair, que os professores fizessem um BO de abuso de autoridade, abuso de poder, porque foi. Quem tem dúvida, é só assistir a live. E aí, o BO lavrado foi assim, calúnia. Vítima, Cássio Vanderlei Romagnoli dos Santos. O secretário é vítima. Aí eu quero ler o início do BO, eu quero ler. Aí a parte, né, que causou foi a POSP, porque ela causou. Porque a POSP, nós temos um sindicato aí que não funciona, pai da Cindy. Não funciona. Tanto não funciona que faz parte do conselho do CAC, você não foi lá votar. Não funciona. Vendido. Então, quando a gente fala que é vendido, a POSP que está, por exemplo, me protegendo no meu processo administrativo, que está acolhendo os professores daí da rede. E é claro que ele não quer a POSP, porque aí não tem acordo, né? Não tem acordo. Bem, colocou aqui, comparece nessa unidade o condutor e as testemunhas, o guarda municipal, dizendo que que caluniava o secretário municipal de educação e administração desta URB. Caluniava o quê? Dizendo que vocês estão colocando em risco a vida dos professores? Quer que eu mostre o boletim de ocorrência? Quer que eu chame aqui o filho da Cristiane Rodrigues, que é amigo de um ex-aluno meu? São vidas, não é política aqui. Que a pessoa a qual estava falando no microfone foi identificada como Rosana, a qual proferiu frases ofensivas contra o secretário e a administração pública, realizada pelo prefeito. Porém, a mesma se negou a passar a qualificação para a equipe da guarda, bem como não aguardou o término da elaboração do presente e foi embora. Oi? Eu estava detida? Eu quero ver quem é que vai me deter aí em Santana de Parnaíba, do meu direito constitucional de liberdade de expressão. Eu quero ver quem é o GCM que vai me segurar, quem é a PM que vai me segurar, quem é o deputado que diz que manda aí no município. Então, você me desculpa, Nancy, eu sei que assim, e as pessoas falam, você é louca. Não é que não é louca, não. Chega um momento, Nancy, eu estou doente. Acompanhamento psicológico, depois da situação com o secretário. E eles lançaram um decreto até fala, dia 10 de maio, até fala que o decreto tem que chamar Rosana, que quem decide sobre a exoneração ou não é o secretário. Não é a administração, porque a administração, seguindo a lei, não poderia me desligar do município porque eu estou respondendo um PA, em que eu sou inocente, em que eu tenho a consciência tranquila. Porque o que eu fiz foi questionar o secretário, cadê o dinheiro do Fundeb? Que nem eu questiono, cadê a prestação de contas? E isso em nenhum momento é desrespeito. Se eu falo agora ofensas contra ele, é porque eu não estou mais no município. E porque eu fiquei doente por conta da primeira reunião. Fiquei doente. E aí, Santana de Parnaíba me desligou sem fazer um laudo. O médico do trabalho nem me viu. E ele disse para mim e para minha irmã que estávamos lá, você ia se ferrar. Desde o começo eu sabia que você ia se ferrar. Desculpa, paz. Por quê? Bom, porque uma pergunta do João agora, só para a gente dar sequência, Rosana, eu sei que a gente tem bastante coisa, você tem bastante informação para passar, só para a gente dar um andamento na entrevista, aí o João tem uma pergunta também para você. Ótimo, obrigada. Boa noite, professora Rosana. Antes de mais nada, né, quantas constatações seríssimas, hein? Bom, vamos lá. Professora Rosana, neste momento nós fizemos um levantamento, a nossa reportagem. A cidade de Santana de Parnaíba ela está com quase 90% da taxa dos leitos de UTI ocupados. Atenção a esses números, então, para quem nos acompanha. 307 óbitos confirmados por uma cidade que não é muito grande, 11.700 casos de Covid confirmados também, e o que chama atenção, só recapitulando novamente, é a taxa neste momento de ocupação dos leitos de UTI, está próxima aí aos 90%, né, e acende, sem dúvida alguma, um sinal amarelo, né? Eu te pergunto, professora Rosana, diante desses números, desses índices alarmantes, a cidade está preparada para o retorno das aulas presenciais? Nunca esteve. Nunca esteve, João. Obrigada pela sua pergunta. Nunca esteve. Porque nunca um funcionário foi testado. Porque nunca nenhum funcionário foi ouvido dessa questão da cobrança, funcionários que perderam entes queridos, que tiveram pessoas na família que partiram,
que perderam funcionários, inclusive, daí, pessoas que morreram. As famílias não tiveram um acompanhamento psicológico, os professores não estão tendo, os gestores não estão tendo. Eles querem agora colocar coaching. Coaching! Coaching não é profissional da saúde mental. Eu faço psicologia da educação, eu faço doutorado na PUC, eu já sou mestra. Eu não me sinto com capacidade, com gabarito para poder atender, porque quem tem que fazer esse atendimento é psicólogo. Santana de Parnaíba não teve um para atender ninguém. Agora querem botar coach. Vai ver o valor do coaching que vai sair para a educação. Não, secretária, a gente não quer coach. Não, secretária, a gente não quer prova do CAE de avaliação. A gente quer tablet na mão dos alunos. E aí eu tive que ouvir, João, da conselheira tutelar, eles vão vender e comprar droga. Ô, conselheira, Maria do Carmo, volta para a terra. Você está falando do quê? Que os munícipes de Santana de Parnaíba, se receberem, as famílias que não têm condições, vão vender e comprar droga? Eu tive que ouvir isso. Cadê o direito dos professores, dos profissionais, dos munícipes? Estão colocando, João, em risco a vida de todos. E as famílias não sabem. Estão mandando os filhos para a escola. Pois eu digo, como mãe de aluno, seus filhos não estão seguros. Eles não estão seguros. Eles podem falecer, eles podem levar doença para a família de vocês. Não levem seus filhos para a escola. E aí eu peço, né? Quem sabe, porque como na delegacia de lá a gente não é ouvido, no Ministério Público a gente não é ouvido, eu até consultei com um amigo que é promotor de justiça, nós vamos levar uma representação para o Conselho Superior do Ministério Público. Porque as coisas não acontecem aí, amor. É um aparelhamento, é uma coisa político-partidária que eu não consigo entender. E não ache você, João, que é o Marcos Tonho, porque ele não apita nada. Quem define as coisas aí, ainda é a família César, ainda são eles. E não são eles que têm que definir. O deputado César tem que cuidar lá de Brasília enquanto ele tem o cargo. O prefeito Elvis Servizar, o sempre prefeito, ele não é sempre prefeito. Estão usando ponte com o nome para se promover. Prefeito César. Peraí, é o pai ou o filho? Tem que acabar com isso. E aí a promoção e a corrida política está colocando vida, João. Então, assim, 90%. Se eles realizarem essa prova do SAESP, que é o Sistema das Avaliações Santana de Parnaíba, das escolas, vai aumentar. Porque a circulação... Então, pais, não aceitem. Na escola de vocês, os pais que são da APM, da Associação de Pais e Mestres, os pais que são do Conselho de Escola, se posicionem contrários. Eu, como representante do CACS, vou questionar esse valor. E a gente vai começar a visitar as escolas também, João, porque não são só as mães de Alphaville que têm que ser recebidas. E aí, convido, quando for visitar uma escola, você do bairro tem que ir. Não tem que ser política. Ai, recebemos as mães de Alphaville. As mães da Fazendinha, do 120, do Jaguari, do Sítio do Rosário, têm os mesmos direitos do que todas as mães de Alphaville. E tem que ser ouvido, João, os professores. Tinha que ter sido feito um comitê com professor, gestor, família, para que nós discutíssemos, definíssemos. Gestão democrática está na lei. Nunca houve isso aí. 2 anos e meio. Sempre o secretário cumpra-se. E quem se posicionava ou questionava era perseguido e sofria processo administrativo. Como eu sofri, como a minha irmã, que continua na rede, está sofrendo. Como o Cláudio, que não veio aqui hoje, está sofrendo, foi colocado à disposição. Como a Vilmair está sofrendo. E com prejuízo de salário. Isso não é justo. Então, o que a gente queria fazer é convidar, inclusive, João, os professores, os pais de aluno. Juntos nós somos, como diz o secretário, juntos somos mais fortes, que é uma frase que, na verdade, não existe. Eu falo a frase no sentido literal. Juntos somos mais fortes. Na Professora, semana que vem... Oi? Só fazendo... Nós vamos no sábado... Nós tivemos um problema no áudio. Esse áudio mudou. Na semana que vem, nós iremos sair novamente da Avenida e nós vamos fazer a nossa manifestação no sábado próximo. Sem ser nesse do feriado, no outro. A gente vai continuar. Professora, não é uma pergunta, é só uma... Isso, é só uma constatação, Vanessa. Professora Rosana, nós recentemente também perdemos um colega da imprensa que era exatamente assessor do ex-prefeito Elvis César. Ele morreu de Covid-19, Max Santana, né, muito nosso
colega, nosso amigo, enfim, durante tantos anos aí, né, de jornada da imprensa local, e ele, infelizmente, foi uma dessas vítimas, né, da Covid-19 na cidade. Só queria fazer esse comentário, Vanessa. Rosana, antes de eu fazer a próxima pergunta para você, eu só queria falar o nome de algumas pessoas aqui. A gente está com uma audiência bem grande, principalmente no YouTube, bastante gente assistindo, bastante gente acompanhando. Então, agradecer a Kelly do Nascimento, a Raquel Toyan, Valdineia, Solange Machado, que também está assistindo. Nós temos aqui umas outras pessoas no decorrer, Lúcia Fiuza também assistindo. Nós temos aqui bastante pessoas assistindo. E eu queria aproveitar, Solange, para te perguntar, você falou sobre essa questão do prefeito receber o grupo de mães de Alphaville, receber outras mães e não receberem os professores, que é a peça fundamental para que a educação funcione. Né, para que se tenha educação, são os professores e todos os demais que faça sentido nesse mundo louco. Falasse um pouquinho para a gente se existe alguma expectativa de vocês de serem recebidos pelo prefeito e de ter uma negociação com ele, ou você acha que isso, pelo andar da carruagem, não deve acontecer? Então, Vanessa, sua pergunta é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tomou essa dimensão a situação porque não fomos ouvidos. Então, sim, eu acredito muito nas instâncias democráticas. Tanto acredito que eu vou responder até o final o processo, porque a gente tem que ter noção que a justiça funcione. A justiça tem que funcionar. O prefeito tem que ouvir a população, tem que ouvir os pais de aluno, tem que ouvir principalmente os professores e gestores que estão na escola. Então, acredito sim. Nós estamos aguardando isso, Vanessa. Nós estamos aguardando uma reunião e mais, nós precisaríamos da suspensão imediata das aulas. Por que suspensão imediata? Porque mais pessoas vão morrer. Se nós temos 90% da ocupação dos leitos, a projeção agora com o resfriamento, com a temperatura baixando, a falta da ventilação, enfim, nas escolas, porque a gente tem que ficar mais fechado, porque é frio, são crianças, nós vamos ter esse número aumentando. Então, a gente está falando muito do governo federal de genocídio. Se continuar Santana de Parnaíba, vai perder mais funcionários. O João falou do secretário Max Santana, e, João, também faleceu o ex-secretário da Educação, Jailton. O ex-secretário da Educação também faleceu semana passada, estava internado em Barueri. Então, assim, o que eles vão esperar? Eu estava conversando com a Gisele, ela falou, nós perdemos também pessoas aqui. Gente, para que esse pessoas tem que nos ouvir, Vanessa. Precisamos de ser ouvidos. E aí, se não nos ouvirem, nós vamos fazer uma carreata que tenha só um carro. Que tenha só nós vamos fazer a carreata no dia 19, saindo às 10 horas da manhã, ali da Fazendinha. Nós vamos fazer e nós vamos procurar o diálogo. Alguém tem que nos ouvir. Que seja o Ministério Público Federal, se o municipal não está funcionando, ou estadual, que seja as instâncias, nós temos que ouvir. A gente tem que ser ouvido. E mais, ser garantido o direito fundamental dos professores, que é o direito à vida. Depois a gente tem que negociar outras coisas. Cadê o tablet dos professores, acesso à internet, para os alunos que não têm, para os alunos que não conseguem acessar nada, não é papel, não. Eles precisam de garantir condições de acesso à tecnologia, para que haja interação. Não existe educação sem interação. E aí as mães de Alphaville estão falando escolas abertas, é porque não é o filho delas que está em escola pública. Com 10 alunos dentro de uma sala. Com 20 alunos dentro de uma sala. Gente, nós precisamos de pensar que o mundo não é nosso umbigo. Nós estamos numa sociedade. Se a minha escola lá no sítio do Rosário tem condições, as outras têm. Se não tem, ninguém volta. E vamos fazer o ensino remoto dar certo. Você tem uma equipe enorme na secretaria, não tem Vanessa, com formação, com mestrado em educação. Não tem Você tem diretores de ensino, cargo político. Uma que nem passou no concurso de diretor e está lá no cargo político, e é a Tânia. Você tem a Catsilene, você tem o Kleber. Cadê a formação? Então, assim, eu não estou querendo dizer que precisa, mas então, se você não tem a formação, ouça quem tem. Ouça quem está no chão da escola, porque também não tem só que ouvir quem está estudando, quem está na academia, quem está na universidade. Tem que ouvir o chão da escola.
É educação, é a prática e a teoria. Não se tem gestão democrática lá. Então, eu, sinceramente, eu acho que com o secretário Clécius, isso é muito difícil. Porque é o perfil dele autoritário, é o perfil dele de perseguir professores, de perseguir funcionários. Eu tenho várias denúncias no meu Face. Se eu fizer um dia um vídeo de denúncia de pessoas que falaram que sofreram assédio dele, eu vou ficar 1 hora falando nomes. Eu recebi mais de 30, 40 denúncias de situações super constrangedoras. Pessoas que pediram exoneração, porque as pessoas têm que trabalhar com comorbidades. As pessoas são diabéticas. Inclusive, um professor faleceu há pouco tempo, porque ele tinha comorbidade, fez uma cartinha para o secretário, e o secretário não liberou. Oi? Uma prefeitura que faz os funcionários com comorbidade, que são a prioridade na vacina, como vocês colocaram aqui hoje mesmo no jornal, que já estão sendo vacinados, mas eles colocam ele desde o início da pandemia, colocando em risco. Nós temos lá, na Secretaria de Educação, funcionários idosos, com 63 anos trabalhando. Cadê o respeito à vida? Então, assim, acredito no diálogo? Sim, acredito no diálogo. Acredito que ele é possível? Sim, acredito que é possível. Mas do jeito que está, e o que aí ele diz que, no BO, que ele teve ciência de que estavam falando e que ele aqui, eu quero ler essa parte, eu acho que é bem interessante. Clécius, a qual é o secretário de Educação Municipal, informa que tomou conhecimento na data de ontem a respeito da manifestação que aconteceria na data de hoje, no sábado, que os manifestantes estavam desqualificando a administração, bem como as pessoas que nela atuam, proferindo diversas calúnias. Ele não explica qual é a calúnia, quer dizer, o BO nem tem um fundamento. Que houve reclamações também por parte dos que ali participavam. Ué, ele foi lá na manifestação ver quem estava participando? Como que ele ouviu, se ele não estava na manifestação? Por isso foi necessário acionar a guarda. É mentira! A guarda estava nos escoltando. E aí, quando receberam uma ligação do SECOM, a guarda falou, vocês não podem ir porque vocês estão falando o nome das pessoas. Estão falando mal da prefeitura. Como que a gente vai denunciar que não tem EPI, que não tem condição, que o povo está morrendo, que as famílias não estão seguras, se a gente não pode falar? Quem que é o culpado? Ah, é o Bolsonaro? Não é. O responsável é o prefeito, o secretário de Educação. E eles têm, inclusive, que ser responsabilizados criminalmente. Porque se eles voltaram sem testagem, eles assumiram o risco das vidas que foram perdidas. Então, assim, quantas mais serão perdidas? A de uma criança? A de um professor? A de um controlador de acesso? A de uma ADI novamente? Quantas vidas mais? É assustador, Vanessa. É assustador. E aí, as pessoas me perguntam, por que você está fazendo isso? Porque eu não consigo parar. Porque no município as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Sabe por quê? As pessoas têm conta para pagar. Porque eu tenho outro cargo que me mantém. Tanto é que saí, e como professora da FIEB, aí em Barueri do lado, eu recebo mais como diretora de escola. Como professora, trabalhando meio período, eu recebo mais como diretor trabalhando período integral. E eu assumi a direção porque eu acreditava. Quando eu vi que não ia funcionar, eu abandonei. Eu pedi para sair. Mas eu saí e não desisti da luta, Vanessa. Porque a gente sabe que não tem pessoas aí que possam, no sentido de lutar, porque se lutarem, colocarão em risco seu ganha-pão, sustento da família. Então, agora que eu estou fora, inclusive como mãe de aluno, como munícipe, eu tenho até mais voz. E aí a gente já tinha pensado, agora, no dia 15 de outubro também, Vanessa, eu vou lançar um livro, Descubra Seus Direitos. Porque os professores pediram, os pais pediram, Rosana, a gente não sabe o que a gente tem direito, o que a gente não tem. Por isso que a prefeitura faz o que quer com a gente. Então, eu fiz um capítulo, eu fiz um livro que eu escrevi, Descubra Seus Direitos, em que a gente vai trazer quais são os direitos dos pais, quais são os direitos profissionais, dos professores, para que nós nos unamos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos reivindicar nosso direito. Não dá para aceitar a violação como a gente aceita em Santana. Então, queria até dizer aos professores que o lançamento do livro oficial vai ser dia 15 de outubro. Por quê? Porque no dia 15 de outubro é o dia do professor, é o dia da educação, e é o professor que pode mudar. Paulo Freire já dizia, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, nós vamos transformar. É difícil? Você imagina o constrangimento da gente ter que ir para uma delegacia. As minhas irmãs me ligando, você não tá com medo? Toma cuidado, e se eles te pegam, e se fazem alguma coisa com você, com a sua família? Você acha, Vanessa, que eu não tenho medo?
Você acha que eu estou aqui hoje me expondo por quê? Porque se me expuser aqui, é uma forma deles não virem fazer nada contra mim. Mas eu não sei. Eu não sei. E eu dou nome aos bois. É o ex-prefeito, sempre prefeito Elvis César, que começou com bater tambor. É o prefeito César que falou, é o deputado César Mármore que falou que eu ia pagar. Sabe, estou pagando com a minha saúde. Mas eu não vou parar. Porque eu percebo que a gente precisa... eu sei um pouquinho. E esse pouquinho que eu sei estudando direitos na faculdade, inclusive eu pesquiso sobre isso, sobre direitos humanos, sobre direitos, nós precisamos compartilhar, porque é a única forma, Vanessa, da gente ter uma mudança social. Não adianta a gente ficar... A gente precisa de agir. E a gente só age quando a gente conhece nossos direitos. E aí, quebrar eu quero ver ele quebrar os funcionários agora. Não vai, porque a gente vai se unir. E aí você, professor, profissional, pai de aluno, mãe de aluno, se não quiser se expor, não precisa. A gente faz uma carreata virtual, vamos fazer igual a live, vocês vão acompanhando, dando visualização, porque isso mostra mobilização. Nós temos quase 8.000 visualizações do vídeo do secretário me coagindo. Coagindo diretores de escola. 7.000, 8.000 visualizações no canal A Corrente no YouTube, é só vocês irem ver. Ele falando, vocês são governo. Tem que acalmar os professores. Não, eu não vou acalmar os professores. Eu vou dizer para eles, vocês têm direito a isso. Os direitos estão sendo cumpridos? Se não estão, nós podemos lutar assim. Uma das formas da gente lutar é se manifestando. E lutar, eu estou falando no momento pacífico. Estou lutar no direito de reivindicar, de cobrar, que é o que falta em Santana, por conta dessas coações e coronelismos. Com certeza. É importantíssimo a gente saber que a gente tem que cobrar mesmo, né? Eles foram eleitos para trabalhar pela população e não para ficar agindo de forma por represália com os profissionais, com os funcionários da administração. Bom, eu queria saber se a Nancy e o João têm mais alguma pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta para a Rosana? Eu sei que o papo aqui tá bom, a gente ficaria horas, mas a gente tem um horário aí da nossa transmissão. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Rosana. Vanessa, eu tenho uma sobre o cronograma de vacinação. Rosana, você teria, assim, um dado, por exemplo, de quantas pessoas, quantos profissionais já foram vacinados? Porque o cronograma, né, do Estado prevê apenas em julho, assim, os professores e pessoas, né, da educação acima de 18 anos. Você tem uma ideia de quantos professores foram vacinados? Como é que está na cidade? Então, muita burocracia, já tem o sistema do Estado, eles fizeram um sistema também na prefeitura que não funciona, então os dois travam, e o diretor tem que ratificar, quer dizer, um trabalho a mais para o diretor de escola. Quer dizer, se a pessoa tem a idade, é só levar lá o documento e provar que sou professor, tenho a idade, que aí vacinaram até 47 anos. Qual que é o detalhe? Não foram vacinados todos também, até 47. E eles não equivalem a 30% da rede. Então, os professores não estão imunizados, e, aliás, eles voltaram antes da imunização. Né? A gente não está com a segunda dose, foi a primeira. Então, assim, o cronograma... E aí, o que disseram? Está em falta, e aí a prefeitura joga. O problema é do Estado, não é daqui. Só que você tem prefeituras do lado vacinando já todo mundo, prefeituras bem menores como Itapevi. Como que Santana não consegue? Então, se querem fazer política partidária, podem fazer não, mas utilizem a vacinação, que é um direito, para que consiga a educação funcionar. Então, a gente tem rede que não voltou, como Itapevi, por exemplo, Barueri, mas que está vacinando professor já. Então, tem que aguardar, sim, a imunização. Não é só vacinar também, viu? Acho que é até importante falar isso. Não é só vacinar. Tem que vacinar e esperar o prazo da segunda dose para ter imunização. Senão você vacina e coloca o profissional em risco. Então, o que vamos pensar? Vamos pensar em fazer o ensino remoto funcionar? Vamos pensar em fazer o ensino que a gente está por enquanto, até nós termos total segurança de que os profissionais, de que as famílias vão estar seguras, de que os alunos? Porque se for o contrário, a gente está errando, falhando. João, você tem mais alguma pergunta? Oi, Vanessa. Professora, rapidamente, né, porque nós já estamos aqui com o nosso prazo quase no limite. Professora e futura doutora, né, aproveitando esse espaço,
você com todo o seu conhecimento, a sua análise profunda, né, no meio da educação, enfim, nós já temos que pensar num cenário de pós-pandemia, correto? Que não vai ser nada fácil, vai ter muitos desafios pela frente. E hoje, diante desse cenário acompanhado, né, que a senhora nos explanou, a senhora acha que a cidade de Santana de Parnaíba tem condições de ter uma retomada com essa atual administração? Que a senhora fez duras críticas ao secretário, né, de Educação, primeiramente, né? Então, eu gostaria que a senhora finalizasse com essa questão, por favor. Bem, a minha professora do doutorado da PUC, eu faço doutorado na PUC, a professora Clarilza Prado de Souza, ela foi uma das representantes da CAPES, é uma dos maiores nomes de avaliação do país, pesquisadora formada na França, né, pós-doc, e a professora Clarilza, ela fala da avaliação. A avaliação, ela tem que aguardar o término, tem que aguardar, tem que tentar fazer o que a gente consegue agora, e a primeira coisa, então, é disponibilizar acesso aos alunos e condições para os professores de manterem esse ensino remoto, pelo menos até 3 meses, que é o tempo, 4 meses, que é o período para que a vacina e para que a imunidade dos profissionais efetivamente esteja concluída. Depois, aí, a gente tem que avaliar, verificar o aluno sabe, o que o aluno não sabe, agrupar alunos de acordo com as necessidades. Nós sabemos que aqueles que não tiveram acesso são os que vão ser mais prejudicados, por isso que a prefeitura poderia ter antevisto isso e ter colocado, disponibilizado acesso, que a prefeitura de Santana de Parnaíba tem dinheiro para isso. Então, assim, recursos materiais, eu vou dizer para vocês, João, para o valor que um profissional, um professor de Santana recebe e para a cobrança, eles são guerreiros demais. Aliás, os professores no país. A gente está apanhando, só que a gente está carregando o ensino remoto. E em Santana de Parnaíba, literalmente, estão carregando nas costas, tirando dinheiro do próprio bolso. Agora, o que a gente... Mão de obra nós temos? Temos. Professores qualificados? Temos. O que nós precisamos é de uma gestão democrática. E o que é gestão democrática? Ela vai ouvir da pessoa que atende na porta da escola, do controlador de acesso que é terceirizado, ao diretor de escola, ao professor, a família, e aí a gente vai... Claro que os especialistas, aí é o que eu digo, né? As mães lá de Alphaville disseram, deixa para quem... Eu não vou botar bedelho na saúde, porque eu não sou formada em saúde, eu não sou médica, eu não sou especialista. Então, deixar os profissionais colocarem como que está o panorama, o que a gente tem que fazer, só que aí qual é o grande problema? Com uma administração que não ouve nem o professor, que maqueia dados, que vai aplicar o CAED agora, o SAESP agora, uma avaliação só para gastar o dinheiro. Segura esse SAESP. Espera para aplicar o SAESP quando retornar. Quando retornarem todos, não quando retornar 20%. E mais, esse dinheiro que está gastando com avaliação, investe em aparelho, investe em tecnologia para os alunos e para os professores. Então, assim, é possível? A Parnaíba tem dinheiro, João. É muito rica. O que falta ali na educação é ouvir as pessoas. Não adianta eu ter prédios, 200 obras no município e fazer propaganda político partidária e não ouvir o chão da escola. Não entender que uma escola na Fazendinha tem que ter a mesma qualidade de uma escola lá em Alphaville, uma escola no 120 também. Então, para isso, é ouvir os professores da comunidade escolar. É simples. Nos ouça, nos receba. É isso. Descubra seus direitos, né? Para que a gente possa ser ouvido, que é um direito nosso. Rosana, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Giro Noite. Eu sei que a gente ainda ficaria horas aqui conversando com você. Eu quero avisar aí, a gente está com uma grande audiência. Essa semana a gente está bem dedicado aí a trazer informações sobre Santana de Parnaíba. Amanhã a gente tem a estreia do quadro E aí, Prefeito, que é também falando sobre a educação de Santana de Parnaíba. Então, aproveitar todo mundo aí que está assistindo para conferir amanhã o quadro, que tem mais aí reivindicação dos professores, né, de Santana. A gente exibe amanhã o quadro, na quinta a gente traz aqui, a gente espera que o prefeito Marcos Tonho nos responda, né? A gente vai entrar em contato com ele, que ele nos responda e traga aqui a resposta também no Giro à Noite. Rosana, só para terminar, então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu queria que você mandasse um recado para os pais e para os alunos que estão em casa, alguns ansiosos para voltar às aulas, porque, como você disse, tem toda essa dificuldade de acesso à internet, e a gente sabe que muitas pessoas
precisam mesmo da ajuda do professor ali do lado e tal. Então, mas a gente sabe que agora não é o momento, é o momento da saúde, é o momento de se cuidar, de se manter seguro, mas queria que você mandasse um recado para os alunos e para os pais que estão em casa nesse momento, lá em Santana de Parnaíba, nos acompanhando. E também para os seus colegas de trabalho que estão aqui dando uma audiência bacana para a gente. Primeira coisa, eu queria agradecer, Vanessa, muito os professores da rede. Os professores, nós sabemos o quanto é difícil, eu sei o quanto é difícil trabalhar aí e o quanto que eles se esforçam. E aí, para eles, então, para os profissionais da educação e para os profissionais da rede Santana de Parnaíba, a gente descobrir aí nossos direitos para que nós possamos cobrar condições adequadas. Para as famílias, queria dizer para eles, não é o momento de mandar o seu filho para a escola, ele não está seguro. Mas, Rosana, não tem acesso só ao papel, não, você tem direito à educação. Então, para as famílias, é porque a gente não sabe os direitos, né, Nancy? Às vezes a gente não sabe. Mas, inclusive, pode ir na prefeitura, protocole lá na prefeitura, vá lá na Secretaria de Educação, famílias que não têm acesso, ou mesmo os gestores, os diretores de escola, vamos, né, nos posicionar, coloquem, mandem para a Secretaria de Educação os alunos que não têm acesso nenhum, para que a Secretaria de Educação forneça equipamento para eles, internet para eles. Porque aí nós poderemos aguardar um retorno seguro, que é um retorno quando todos os professores estiverem imunizados e quando tiverem segurança, inclusive, para que os alunos voltem sãos e salvos para a casa deles. Então, famílias, não mandem, reivindiquem seus direitos, vocês votaram, vocês, não é porque votaram que eles definem o que tem que fazer, vocês têm voz, vocês são cidadãos, vocês podem sim se colocar. Entre em contato com a prefeitura, com a secretaria, manda a carta, faz a ouvidoria e fala, meu filho não tem acesso. Aliás, a gente pode até pensar o certo, sabe o que seria, Vanessa? Os diretores mandarem, porque os diretores sabem quem são. Mas sabe qual é o problema? Os diretores estão em estágio probatório. A gente não fez ainda os 3 anos para virar efetivo com estabilidade. E aí eles podem abrir um processo administrativo contra os professores diretores. Então, a gente pensa assim, famílias, se posicionem. E no que vocês precisarem, meu nome é Rosana Rocha, estou nas redes sociais, eu tenho um canal na corrente, e a gente vai percorrer as escolas, a gente vai supervisionar e vai acompanhar, porque a Prefeitura de Santana de Parnaíba tem recursos, falta força de vontade, falta ouvir a população, democracia é o que falta aí, tá? A gente vai passar por essa fase, Vanessa, acredito que nós vamos. Né? Só lembrando, dia 19... No próximo sábado, a gente se encontra na Fazendinha, na saída ali onde é a feirinha. A gente vai fazer novamente a nossa carreata. Vai ser virtual também, que se parar, a gente tem pelo menos o virtual. E no dia 15 de outubro, professores, pais, vai ter a Descubra seus direitos, se quiserem. Posso voltar aqui e trazer e compartilhar, a gente sortear também o link, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Rosana? A gente aqui do Giro à Noite que agradece. Você está certa, né? Vamos lá, né? O pessoal da educação, a gente sabe que tem muitas pessoas com medo de represália, mas participem, seja virtual, seja presencial, porque protestar democraticamente é um direito, como a Rosana falou, citado na Constituição, e não tem prefeito, presidente, ninguém que possa ir contra essa Constituição, que foi uma luta de muitos para a gente conquistar, né, Rosana? Muito obrigada, uma boa noite para você, um bom descanso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Tchau. Essa foi a entrevista, então, com a Rosana Rocha, que é professora, escritora e doutoranda em educação, e falou um pouco aí para a gente sobre a manifestação que teve no sábado em Santana de Parnaíba, sobre todo o desdobramento que teve, né, diante dessa manifestação. E a gente agora vai para mais um rápido intervalo, e na volta a gente traz mais informações para você sobre a região oeste da Grande São Paulo. Então, não saia daí que a gente volta já.